pessoal. Hoje a minha entrevista é com o aprovado Tiago Monteiro Prazeres, ele que foi aprovado em segundo lugar em PCD para analista judiciário da área judiciária do TRE da Bahia. Oi, Tiago, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa entrevista. Olá, Juliana, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui. Estou à disposição para a gente bater esse papo. Tiago, para quem está assistindo a gente e quer te conhecer um pouquinho melhor, né? Se apresenta para a gente, fala de onde você é, a sua idade, a sua formação. Bom, eu sou Tiago Prazeres, eu sou de Salvador. Eu tenho duas formações, eu sou formado inicialmente em Letras, minha primeira graduação, segunda graduação em Direito. Já sou concursado em uma estatal aqui do estado da Bahia, 15 anos de trabalho já nessa estatal, uma empresa maravilhosa, mas senti a necessidade de avançar, né? Continuar estudando, retomar os estudos, né? Após a graduação em Direito e decidi que tribunal era o meu destino, né? Em que momento o concurso público entrou na tua vida? A sua primeira faculdade foi letras, Letras, né? foi letras, é. E logo Então depois eu que você sou se filho, formou, você já prestou concurso público? Já se interessou por esse caminho? sim, então eu sou filho de professores, né? Do estado, todos concursados, então a minha pegada de concursos públicos sempre foi muito latente na minha família. Então, logo que eu me formei, eu fiz um concurso. Na verdade, é uma história engraçada, porque assim, o primeiro concurso em 2010 que eu estudei foi para o TRE Bahia, mas foi o primeiro concurso que eu estudei na minha vida, então você já imagina o resultado, né? E o segundo Estava no concurso destino. foi, estava no destino. E o segundo concurso foi o que eu fui aprovado, que foi para a estatal que eu trabalho hoje, né, para a distribuidora de gás do estado da Bahia. Lá eu consegui ser aprovado e trabalho até hoje, né, trabalho há 15 anos nessa empresa, que é uma empresa maravilhosa. Um ambiente de trabalho maravilhoso, super sadio, benefícios ótimos, porém CLT. E como todo vínculo seletista, a gente fica sempre assustado com possível privatização e o que vai ser do nosso futuro. Então, você não tem a estabilidade que o estatutário te permite ter. E foi muito isso que me motivou, 15 anos depois, a voltar a estudar para o concurso que já estava predestinado lá atrás, né, o TRE. Uhum. E depois de 15 anos, você entrou para uma faculdade de Direito ou você já começou a estudar para concurso e depois que você partiu para uma segunda graduação? Como é que foi? Não, eu comecei a faculdade de Direito há cerca de 7, 8 anos atrás, e tenho Uhum. 4 anos de formado. Então, depois de formado, foi que eu entendi que era a hora de levar um pouco mais a sério, né? Porque o estudo para uma faculdade é completamente diferente para um estudo para concurso. Então, assim, te dá uma base, né? Um mínimo de solidez para você iniciar, mas o estudo para concurso é completamente diferente. E, e aí, depois da graduação, foi que eu iniciei, entendi que era necessário, contei com o apoio de um colega que já era aluno LS, já foi aprovado em diversos concursos de Tribunal de Contas, Senado. Então, ele me incentivou muito a estudar segundo as orientações da LS, e foi aí que a aprovação veio. Ô, Tiago, você já começou a estudar para concurso, né? 15 anos depois de você ter feito o que você é atualmente, o seu cargo atualmente. Você já começou com a LS ou você chegou a algum período a estudar sozinho? Eu tentei, no início, em 2021, eu tentei estudar para TRTs, teve uma leva boa de TRTs, 2021, 2022, 2023, teve uma leva boa de TRTs, que eu tentei estudar sozinho, mas, assim, o nível de profundidade, o nível de assertividade que eu tinha estudando sozinho era muito raso. Por mais que muitas vezes a gente se enganasse, eu me enganava achando que
Não, eu estou fazendo tudo certo, estou lendo aquele PDF, estou respondendo as questõezinhas do final do PDF, estou fazendo tudo certo. Na minha cabeça estava, né? E aí depois eu comecei a fazer o primeiro, o segundo TRT, vi que o buraco era mais embaixo, a coisa não era bem assim, e aí eu resolvi sim migrar para a LS, e a partir daí foi que eu percebi que, na verdade, o estudo para concurso não é a mesma coisa de você estudar para uma prova de faculdade, estudar para um exame da ordem, não, não é. Você é uma coisa muito mais profissional, muito mais especializada, e que sozinho eu não teria a menor condição de chegar nesse nível de profundidade, né, no estudo. É o problema de estudar sozinho, que você só percebe que você não está no nível competitivo quando você faz a prova, né? Exato, e aí são meses, né, de preparação mal feita, dando o seu melhor, porém mal feita, pouco assertiva, e aí você se frustra e imagino que muita gente desista. Eu pensei em desistir, mas depois que eu encontrei a LS, eu entendi que eu estava fazendo errado e que precisava dessa correção de rumos, né? Essa correção de rota. Uhum. Para quem não sabe, né, na LS o aluno ele consegue acompanhar o seu desempenho, né? E ele também é acompanhado pelo professor orientador, que está ali o tempo inteiro de olho no aluno para ver como é que está o desempenho dele, dando dicas, mostrando aonde tem que melhorar, se precisar indicar também outros materiais, né? Outras formas de você pegar a matéria. Já que a gente começou nesse assunto, né, de estudar sozinho, estudar com a LS, você consegue me descrever a maior diferença que existe aí de um concurseiro estudar sozinho e estudar com a LS? É uma mudança de 180 graus, porque você estudando sozinho, você vai fazer o seu resumo, você vai ler um PDF lá de 200, 300 páginas, e às vezes você pega esse PDF, vou terminar esse PDF em 3 dias, e nunca mais você volta a estudar aquilo, né? E acha que aquilo tá, não, já estudei, já venci, vamos tentar esgotar o edital ao máximo. E não faz as revisões, não faz as questões, não tem uma análise, né? Uma coisa muito bacana que a LS te dá, além de tudo isso que você já falou, é que ela te compara com aquele nível ótimo, né? Então, assim, você consegue perceber assunto por assunto qual o seu grau de desempenho e o seu grau de desempenho em relação a quem está mais à frente de você, a quem está mais competitivo. Então, você consegue visualizar exatamente aquilo que vai ser o seu diferencial na prova, onde está o teu calcanhar de Aquiles em relação aos seus competidores, né? A tua concorrência. Então, a partir daí, a partir do teu conhecimento mapeado, com as revisões semanais, com o mapa de calor, que é uma ferramenta incrível, que a gente consegue, né, ver os assuntos que estão mais caindo dentro da banca, dentro do concurso, dentro do cargo. Então, é o filtro do filtro do filtro. E quando você vai fazer a prova, você está afiadíssimo. É completamente diferente do que você estudar sozinho, você ir fazer a prova esperando que, meu Deus, me ajude a cair o que eu estudei, né? Quando, na verdade, estudar para concurso hoje, nesse ambiente tão competitivo, se tornou algo assim muito especializado. Você tem isso é ciência, né? Não é achismo, é ciência. Você tem pessoas, são profissionais, uma equipe gigantesca lá, gerando dados, gerando análises, gerando suas análises, te comparando e te aperfeiçoando dia a dia conforme você vai avançando no seu estudo. É completamente diferente. Tem toda uma equipe por trás estudando, pensando, né, a melhor forma para entregar para vocês que estão estudando para concurso algo mais direto, né, sem perda de tempo. Me fala um pouquinho como é que era a sua rotina de estudo, como é que você conciliava
com o seu trabalho? Em que momento você estudava? Você preferia acordar mais cedo para estudar, à noite? Como é que era? Eu tentei encaixar os estudos na minha rotina de diversas formas. No início, eu fui muito resistente a acordar mais cedo, porque eu tinha a percepção de que, poxa, se eu fiz faculdade à noite, eu vou conseguir estudar à noite lá de 8 às 10, de 8 às 11, mas não encaixou bem na minha rotina. Né? A gente já chega cansado do trabalho, então o grau de dispersão é grande. E aí foi aí que eu tentei mudar um pouquinho, né? De, poxa, vamos ouvir aí essa galera que acorda de madrugada para estudar. E aí, sim, nos primeiros 15 dias, foi muito complicado. Você acordava cedo, eu queria dormir, queria. Mas depois que esse horário encaixou na rotina, você conseguiu alguma leveza, né? Algum, algum, assim, fluidez. Começou a fluir bacana nas 4 horas da manhã, aí era certo. Já botava o alarmezinho ali às 4, o alarme tocava, levantava, fazia um cafezinho, um biscoitinho do lado e vamos lá, vamos estudar. Consegui estudar até umas 7h30, 8, quando saía, ia para o trabalho e aí começava a rotina, né? Mas foi o melhor horário, porque estava tudo silêncio. Você não tem ninguém para te distrair, não tem barulho, não tem absolutamente nada. É você e seu estudo e rendeu muito bem, muito bem. Tem gente que rende melhor na parte da manhã, tem gente que é à noite, né? Cada um tem seu estilo, se adapta Sim. melhor. E finais de semana, você também estudava? Antes do edital, eu não estudava aos finais de semana, mas assim, saiu o edital, esquece tudo, vamos, que o foco agora é a prova. E aí, para não te dizer que não desfrutava de nenhum fim de semana, aos domingos, tinha domingos assim de 15 em 15, que você tem que dar aquela desopilada, fazer alguma coisa e curtir a família também um pouquinho. Essa minha rotina de fim de semana. Agora, durante a semana, eu fazia questão sempre também, assim, você está exercitando a mente, né? Você precisa também exercitar o corpo, até para você não se manter uma saúde mental ali equilibrada. Então, eu tirava uma horinha durante o período de almoço para ou fazer uma natação, uma musculação, para também aliviar. É importante, sim. Ajuda, né, na cabeça. E em relação à matéria, né, que você pegou para estudar, especificamente para esse concurso, você teve alguma matéria ali que foi difícil para você, que você teve uma maior dificuldade? Olha, eu nunca fui muito amigo de direito penal. Então, assim, apesar de eleitoral ser a matéria que poucas pessoas estudam em faculdade, né? Eu, por exemplo, não estudei direito eleitoral na faculdade, mas direito eleitoral fluiu muito bem. E penal era aquela matéria que eu disse, poxa, meu velho, que é muito, muito, muito complicado, né? Muita dificuldade. Mas, assim, com as orientações da Carol, que foi a minha orientadora, também um ciclo bacana de revisões, a gente conseguiu superar esses desafios, melhoramos os índices de acerto e, graças a Deus, consegui chegar competitivo na prova em todas as disciplinas, acima aí de 85%, estava afiadinho. Você é uma pessoa ansiosa? Puxa, sou, viu? Sou E bastante como é que ansioso. é, Quando a gente vai e fazer como a é que prova no é, dia, né? como é que é essa ansiedade no concurseiro? A pessoa concurseira, como é que é? O concurseiro, ele acha que ele tem. A vida do concurseiro não é fácil, né? A gente já tem a gente já cria uma expectativa no concurso, na hora de fazer a prova, já imagina, poxa, vai ser essa, não vai ser essa. Então, assim, a ansiedade no concurseiro ela já é amplificada, acho que naturalmente. E, e como esse concurso especificamente do TRE, ele teve uma prorrogação que praticamente foram aí 6 meses de pós-edital. E você imagina, né? Um pós-edital longo desse jeito, você já começa a pensar, meu Deus, eu vou aumentar 6 meses de pós-edital? Não, mas a minha concorrência está estudando, eu preciso estudar também. Ah, mas não vou conseguir. Aí a cabeça dá aquele giro, né? Mas, assim,
graças a Deus, eu tive um apoio muito bom da minha esposa, que me ajuda muito até hoje. Acordava comigo às 4 horas da manhã, também aluno LS, a gente conseguiu manter juntos essa rotina saudável de estudos. Achei colo, né, durante os meus, poxa, não vou conseguir, chuchu. Ela vai, amor, vai. Então, assim, o apoio da família, exercício físico, é o segredo do sucesso, né? Confiar muito no método, uma coisa que, assim, eu vivi a experiência desse meu amigo, né, passou em tribunais, passou no Tribunal de Contas, passou no Senado, então, assim, eu vivia a confiança e a tranquilidade que ele sentia e sente, né, hoje ele é orientador desse também, no método. Então, assim, cara, insistir, vamos insistir, porque o caminho é esse, o método é esse, eu estou com a melhor equipe que eu poderia estar, se não for esse, vai ser o próximo, e é só questão de tempo que vai vir aí essa aprovação. E como é que estava a sua confiança para essa prova? Você, quando chegou lá para fazer, como é que estava a confiança? Você estava assim, estava certo de que se preparou da melhor maneira? Ou não? Você chegou achando que poderia estudar mais, ter se preparado melhor? Como é que estava? Não, e aí é aí que eu acho que é o grande X da questão de o concurseiro ele precisa estar seguro de que você deu o melhor do que você tinha, né, para estar ali fazendo aquela prova. E eu estava muito seguro de que eu tinha feito um investimento que não tem erro, não tem falha. Se você for uma pessoa disciplinada, se você conseguir manter um ritmo diário de estudo, constante, seguir as orientações das metas semanais, seguir a orientação do seu professor orientador, ser bastante honesto na resolução dos exercícios, nas resoluções das questões, dos simulados. Nós fizemos, eu acho que foram 5 ou 6 simulados. Seguir os passos ali para as discursivas. Não tem erro. Você vai chegar Eu cheguei no momento da minha prova confiante de que duas coisas eram certas. Eu fiz o melhor que eu pude e que eu estava com a melhor orientação disponível. Então, assim, a aprovação era na minha cabeça, era garantida, era certa. Mas eu não sabia que eu iria chegar tão bem colocado como eu cheguei em segundo lugar nas vagas PCD. Para mim, eu poderia ser aprovado, mas talvez um pouquinho mais, né? Talvez Não um pouquinho tão mais bem, né? adiante. Não tão bem. Uhum. E vem cá, me conta um pouquinho da sua véspera de prova. Você é daquele concurseiro que estuda até o último momento ou você não vê nada a respeito do concurso? Olha, eu preciso te confessar que até antes da prova, eu tinha o seguinte pensamento: não, sábado, véspera de prova, eu vou para a praia, aqui em Salvador, as praias maravilhosas, até vou para a praia, e eu vou relaxar, e domingo, já dei tudo que eu tinha para dar, então domingo eu vou fazer a prova, relaxar. Chegou no sábado, o plano era esse. Chegou no sábado, e, não, peraí, daqui a pouco eu vou para a praia, deixa eu pegar meus resumos aqui mais uma vez, não, deixa eu revisar essa jurisprudência. Eu sentei 8 da manhã na frente do computador, acho que se eu levantei era 19 horas. Nossa. Aí passou o dia estudando. Passei o dia estudando, esqueci praia, digo, não, agora eu vou tomar um banho, vou jantar, vou descansar, vou dormir e amanhã eu vou tá bem, vou acordar bem. E também eu desliguei. Depois de ter feito todas as minhas revisões, tudo que eu achava que eu ainda tinha alguma insegurança, digo, não, agora eu tô tranquilo, vou relaxar aqui, dormir bem, fiz tudo que era possível, esgotei todas as minhas o que eu achava que eu tinha alguma dificuldade e dormir tranquilo, dormir bem, confiante, de não, amanhã vai ser um grande dia, e foi. Pelo menos você se sentiu bem, né? Você perdeu aquele sábado, mas ganhou ali também na confiança, né? Te fez Eu encarar a acho prova que com mais o confiança. segredo, o segredo de quem prefere estudar ou de quem prefere relaxar é a confiança. É você estar bem, você estar seguro
da sua decisão, seja ela, tenha ela o desdobramento que tiver, né? Porque o grande problema é você ficar naquele em si. Então, vamos lá, tomar uma decisão segura, fazer o que precisa ser feito, o que deve ser feito e aguardar que o momento vai chegar. Agora me fala um pouquinho do dia que você ficou sabendo que você foi aprovado. Me conta como é que foi. Acho que foi o dia, não vou dizer que foi o dia mais feliz da minha vida, porque acho que, mas está sendo top 5 dias felizes. A gente está com uma expectativa muito alta, muito alta. A gente, quando termina a prova, a gente coloca, 2, 3 dias depois, a gente coloca o resultado ali no olho da vaga, então já tem uma projeção, né, uma perspectiva, mas o dia mesmo que o resultado foi divulgado foi um dia assim incrível. Eu comemorei muito, minha esposa comemorou muito, minha família muito contente, porque a gente termina não estudando, a gente quando se propõe a estudar para um concurso, a gente não estuda só para a gente, né? Não é um ato muito voltado para si, a gente normalmente estuda porque a gente tem uma família, quer dar uma situação, uma condição melhor para nossa família, né? Então acho que a comemoração também quem fez a prova fui eu, mas a comemoração e a felicidade e a alegria coletiva. O benefício é para toda a família, né? Muda a vida de todo Com mundo. certeza, com certeza. Tiago, se você pudesse fazer uma retrospectiva da sua vida de concurseiro, e se pudesse voltar atrás, lá do início, você faria algo diferente? Bom, vamos lá. Se a LS existisse em 2010, quando eu estudei meu primeiro concurso, com certeza isso eu faria diferente. Eu acredito que, assim, Juliana, eu poderia ter, talvez, otimizado mais meus estudos desde o início, né? A primeira vez que meu amigo Diogo falou da LS para mim, e acho que talvez no primeiro momento eu tivesse cedido e feito a entrevista, recebido as orientações necessárias, confiado no método, talvez a gente tivesse nessa conversa um pouquinho mais cedo, e talvez em um outro tribunal. Mas, assim, eu estou muito feliz com o meu resultado, estou muito feliz com a minha aprovação, muito feliz de ser o TRE, porque foi o tribunal que eu primeiro comecei a estudar, então para mim tem uma simbologia bacana. E, assim, só tenho a agradecer por tudo, toda a trajetória que me levou até a aprovação, e muito a agradecer a LS, a vocês, os professores orientadores, a Carol, enfim, só gratidão. A gente já está chegando já no finalzinho, né, da nossa entrevista, mas antes eu queria que você deixasse um conselho para quem está estudando ainda para concurso, para quem está começando agora, não sabe ainda muito bem o que vai enfrentar, né, os desafios que vai vir aí pela frente, e para aquelas pessoas que já estão já há um tempo nessa estrada, que às vezes já estão até batendo na trave, mas ainda não alcançaram a aprovação. O que você tem para deixar de conselho? Eu acho que o conselho é o mesmo para as duas situações. Bate um papo com o professor orientador, confia nas instruções, confia na metodologia, confia no processo. E muitas vezes a gente quer viver o resultado, mas o processo é necessário, o processo amadurece e vai com fé, vive cada dia, um dia após o outro, confia na metodologia, tem disciplina e o resultado vai chegar. É só questão de. Tiago, eu quero te agradecer por ter aceitado conversar com a gente, contado a sua história. Muito obrigada pela generosidade de compartilhar suas experiências. Eu que agradeço. Estou à disposição. E eu quero também, não posso deixar de te dar os parabéns pela aprovação, né? Excelente aprovação, segundo lugar, é uma ótima aprovação. Desejo muita felicidade, que você seja muito feliz no seu novo cargo. Parabéns, viu? Obrigado, Juliana. Pessoal, nós estamos terminando aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.